Olá, galera. Meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e nós estamos aqui com um projeto que é para ajudar você a passar na prova da Sejus, ok? Você quer ser agente penitenciário? Então é preciso se dedicar, mas é preciso focar, tá? É preciso que você estude segundo a banca, e a banca do seu concurso é a OCP, ok? O que nós queremos é prepará-lo adequadamente. Conseguimos fazer isso com a galera da PM Piauí, porque nós focamos na banca do concurso em questão e queremos fazer o mesmo com você, tá? Mas é preciso verificar questões anteriores da OCP, é preciso se preparar adequadamente. E nós vamos começar fazendo isso com esse aulão. Você precisa saber como a OCP cobra no concurso. E aí você tem aqui, ó. Colocamos algumas questões. Para quem não sabe, a OCP é extremamente gramatiqueira. Então, ela pouco cobra interpretação de texto. É uma questão de interpretação de texto, o resto é tudo gramática, tá? Existem questões que são recorrentes. Nesse aulão, a gente já vai trabalhar algumas que ela gosta, algumas questões das quais ela gosta muito e que ela utiliza a beça. Ó, uma questão aqui de sintaxe. Análise sintática, função dos termos na oração, tá? O que nós temos aqui é o seguinte, há alguns anos o filho adolescente de um amigo pulou pela janela. A expressão destacada funciona sintaticamente como? Qual é o problema das pessoas que vão fazer a análise de um termo? Elas ficam olhando para o termo até ficar vesgo, né? Não é isso que você deve fazer, ó. A pessoa fica olhando há alguns anos. E aí ela começa a interpretar. Não, Yara, já sei, tá dando ideia de tempo. Ah, então, da ideia de tempo é adjunto adverbial, porque dá ideia de tempo. Já dançou. Não é adjunto adverbial. Yara, mas eu aprendi. Não. Reaprenda, tá? Você vai fazer a análise, a função do termo em questão não depende dele, depende da relação dele que ele tem com outra palavra. Por exemplo, para você saber a minha função, você tem que olhar para o lado. Se eu estiver com a minha mãe, eu sou filha. Se eu estiver com a minha avó, eu sou neta. Se eu estiver com a minha filha, Lola Maria Romanovski, que é a minha labradora, eu sou mãe. Ou seja, a minha função depende da minha relação com outra pessoa. A função de uma palavra depende da relação dela com outra palavra. E aí, o que você deveria fazer? Em vez de você ficar olhando para há alguns anos até ficar vesgo, você deveria marcar o verbo. Comece pelo verbo. E analise assim, ó. Verbo sujeito, verbo complemento, verbo sujeito, verbo complemento. Esse verbo aqui é um verbo problema, ó, porque ele é o verbo haver. Quando você trabalha sintaticamente por aí, primeira coisa que você aprende, né? Ó, verbo haver, não é isso? Ó, no sentido de existir, né? O verbo haver no sentido de existir, né? Ou indicando tempo decorrido, Quando o verbo haver indica tempo decorrido, o verbo haver é igualzinho a faz. E aí o que acontece? O verbo haver, no sentido de existir, ou indicando tempo decorrido, ele é um verbo impessoal. Que significa dizer que ele constrói uma oração sem sujeito, tá? Então, o verbo haver, no sentido de existir, ele não tem sujeito, mas ele tem complemento sempre. E esse complemento está sem preposição. Então, gente, o verbo haver sempre, tá? No sentido de existir ou indicando tempo decorrido. Ele vai ser verbo transitivo direto e ele vai exigir um objeto direto. Vamos analisar aqui, ó. Há alguns anos, o filho adolescente de um amigo pulou. Há alguns anos. Não é existe alguns anos, mas é, ó, faz, olha só, faz alguns anos que o filho adolescente de um amigo pulou. Se esse verbo haver indica tempo decorrido, ele é verbo transitivo direto e alguns anos é objeto direto. Então, se ele queria saber a função de alguns anos exerce a função de objeto direto, ok?
Então, dica, você precisa treinar questões da organizadora, você precisa saber aquilo que mais cai, tá? Por exemplo, se ela gosta muito de sintaxe, você precisa aprender a fazer análise sintática. O legal, a sintaxe dela não é de pegadinha. E isso não é pegadinha? Não, é você que precisa criar o foco, criar a linha de raciocínio. Você não pode pegar a palavra e tentar adivinhar. A linha de raciocínio é verbo, sujeito, verbo, complemento. E essa organizadora, a OCP, ela é muito focada no verbo. Se você reconhecer bem os verbos, você fechou a prova. Tudo bem? Então, ó, primeira questão, alternativa letra C. Mais uma de sintaxe da OCP, que é a organizadora que vai fazer a sua prova. Você precisa fazer muitas questões dela, tá? Aqui você tem, ó. Qual é o tipo de predicado da oração? A microcefalia não é uma doença nova? Bom, tipo de predicado. Deixa eu te avisar. Existe predicado nominal, existe predicado verbal e existe predicado verbo nominal. O resto não é predicado, gente. Então, assim, predicativo do sujeito e predicativo do objeto existem, mas eles são termos, eles não são o predicado. Então, ó, você já eliminava duas questões, porque você só tem 3 tipos de predicado. Tudo bem? Então, tá. O predicado, ele depende do verbo. O predicado, ele depende do verbo, tá? Então, é assim, ó. Quando é que eu vou ter predicado nominal? Predicado nominal é com verbo de ligação. Acabou-se, ó. Se você tiver verbo de ligação, o predicado é nominal, tá? Se o verbo não é de ligação, o verbo é de ação, ó. Verbo de ação, verbo de ação, verbo de ação. E aí, quem é o verbo de ligação, de ação? Todo verbo que não é de ligação, ó. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, verbo intransitivo. Qualquer um desses verbos cria um predicado verbal, tá? E o que é o predicado verbo nominal? Ó, o predicado nominal, ele vem sempre com verbo de ligação, tá? Mas o núcleo não é o verbo de ligação. Sintaticamente, tem uma coisa que você tem que decorar para fazer a prova da UCP, porque ela ama. Ela ama verbo de ligação e ela ama aquilo que está associado ao verbo de ligação, que é o predicativo do sujeito, ó. O predicativo do sujeito é uma característica, mas aí vai um recado. Toda vida que você tem verbo de ligação, você tem um predicativo do sujeito. É ele o núcleo. É ele o núcleo do predicado nominal. É ele o núcleo do predicado nominal. Então, o que é um predicado verbo nominal? É um predicado que vai ter verbo de ação, por isso ele é verbo, mas também vai ter um predicativo, por isso ele é nominal, tá? O que a tua organizadora mais gosta é do nominal, porque ela gosta de verbo de ligação. Então, você não pode passar despercebido para você um verbo de ligação. Então, Yara, o que eu tinha que fazer? Você tinha que pegar a frase e marcar o verbo, tá? Então, vamos lá. A microcefalia não é uma doença nova? O verbo é? É. Ó, quem não é uma doença nova? A microcefalia é o sujeito. Tirando o sujeito, o que sobra é o predicado. O que sobra é o predicado. No predicado, você deveria analisar o verbo, tá? Esse verbo aqui é o verbo ser. O que é que o verbo ser é por excelência? O verbo ser é por excelência verbo de ligação. Você vai ter que estudar aprendendo o verbo, é muito importante, porque você já vai com uma bagagem para fazer a prova. Esse verbo, por excelência, é verbo de ligação e é o que ele é aí. Se eu tenho aí um verbo de ligação, adivinha, o predicado é nominal. Então, ela gosta de predicado porque ela gosta de questões que envolvam verbo. É isso que você tem que reforçar. Alternativa letra A.
Terceira questão. Essa questão é uma questão clássica. Essa questão caiu numa prova recente, tá? No IPAMB do Pará, tá? É organizada pela OCP, a prova foi mês passado, tá? E aí, o conteúdo programático dessa prova, foi o mesmo cobrado, que está sendo cobrado no seu concurso agora. Idênticos, 23 itens cobrados no concurso. E ela cobrou questão de quê? Houve 2 provas nesse dia de nível médio, uma de manhã para assistência e uma tarde para previdência. Nas 2 houve questão de quê? Então não tem jeito, você tem que decorar as funções dos quês e principalmente 2, conjunção integrante e pronome relativo. De manhã ela perguntou sobre a conjunção integrante. Na prova da tarde ela perguntou sobre o pronome relativo. E você vai ter que aprender bem isso. Dica, treine, faça exercício, mas aprenda a reconhecer os quês. Então, ó, assinale a alternativa em que o termo em destaque é um pronome relativo. Pronome relativo retoma o antecedente. Ela tem questão assim. Ela tem questão em que ela não dá o nome pronome relativo. Ela diz assim, marque a alternativa em que o termo retoma o antecedente. Quem retoma o antecedente é pronome relativo e pode ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais, concordando com o antecedente, tá? Bom, ela colocou essas frases, nós vamos aumentar para poder analisar, ok? Olha só, nós estamos procurando o pronome relativo. Desde que esse que não pode ser pronome relativo, porque ele faz parte de uma locução, ó. O pronome relativo, ele volta para um substantivo, por isso que ele é trocável por o qual, a qual, os quais. Nesse caso aqui, ó, esse conjunto, ó, desde que, é uma locução conjuntiva. É um conjunto, é uma locução conjuntiva. E nesse caso, é uma locução conjuntiva temporal, né? Já que está dando ideia de tempo, ó. Desde que foi criado, desde o momento em que foi criado, mas funciona como uma conjunção, não é um pronome relativo. Na letra B, e destaca que é preciso refletir sobre a escolha. A tua organizadora gosta muito dos 2 Qs aqui, ó. O que pronome relativo e o que conjunção integrante. Então, esse que aqui, ó, ele inicia uma oração. A observação é a seguinte, ó. Se a oração inteira puder ser trocada por isso, esse que se chama conjunção integrante. Se a oração inteira puder ser trocada por isso, tá? Esse que se chama conjunção integrante. É a oração inteira trocável por isso. É a oração inteira, completando a outra oração. Então, olha o que eu tenho aqui, não é? Eu vou verificar se essa oração inteira, se ela pode ser trocada por isso, não é? Então, vamos lá, ó. E destaca isso. E destaca isso. Posso ou não posso trocar por isso? Então, o nome desse que é conjunção integrante. Você não faz prova da AOCP sem reconhecer de um lado a conjunção integrante e de outro o pronome relativo, tá? Aqui, ó. O site orienta que os usuários busquem alternativas, né? Orienta. Então tá, ó, eu poderia pegar essa oração inteira e trocar por isso. E aí eu tenho, ó, o site orienta isso. O site orienta isso. Se eu posso trocar por isso, esse que também é uma conjunção integrante. Ainda não achei pronome relativo. A primeira é um conjunto, uma locução conjuntiva temporal. A segunda e a terceira são conjunções integrantes. Agora, olha só. Pensamos que há esperança. Pensamos que há esperança para você encontrar uma nova
né? Então, nós temos isso aqui, ó. Pensamos que há esperança? Verifique se a oração inteira pode ser trocada por isso, completando a oração anterior. Olha o que você tem. Pensamos, tá? Quem pensa, pensa em alguma coisa, né? Pensamos nisso. Entenda que quando a gente diz para trocar por isso, pode ser isso, precedido de preposição. Então, pensamos nisso, acreditamos nisso, tenho certeza disso. Trocou por isso, acabou-se. O que é uma conjunção integrante. Conjunção integrante. Ainda não achamos o pronome relativo, né? E aí tem, ó, ferramentas simplificadas para o controle dos dados que o usuário desejava divulgar. Vamos ver? Eu tenho aqui, ó, ferramentas simplificadas para o controle dos dados, os quais, né, o usuário desejava divulgar. O usuário desejava divulgar os dados. Esse que, ele volta para o antecedente, ele retoma o antecedente. Então, esse que pode ser trocado por os quais, que retoma o antecedente, ele é chamado de pronome relativo. E nesse caso, a alternativa é a letra E. Se tem algo que a OCP ama, é o período composto, que ela pode usar de várias formas, sintaxe da oração e do período, sintaxe do período, tá? E ela gosta dos ques, que pode também, podemos dizer que isso, quando eu dou o nome do que, é morfologia, né? Mas envolve as orações. Quando você reconhece que um que é conjunção integrante, está associado a um tipo de oração. Quando você reconhece que o que é pronome relativo está associado a outro tipo de oração. É período composto e ela gosta muito. Ela gosta tanto que nas provas dela vem sempre mais de uma questão de período composto. Vem uma questão de que, vem outra questão de conjunções semânticas. Então, se tem um assunto que você tem que estudar, é período composto. O valor das conjunções e o reconhecimento dos ques. Tudo bem? Então, anota. Se quiser ganhar pelo menos umas 3 questões da organizadora, estuda logo o período composto. Yara, eu não tenho muito tempo. Bom, se você não tem tempo, tem a internet para ajudar. Às vezes o deslocamento até o local faz com que a gente não consiga aproveitar e otimizar o tempo. Nós temos um curso completo para você, tá? O curso completo, ele inclui teoria, exercícios, 3 simulados. Os simulados são assim, ó, nós criamos as questões, que elas são originais, apoiadas em provas que já ocorreram. Alteramos para que você possa fazer, mas seguem a linha da organizadora, seguem os tipos de questões que elas cobram, tá? Esse curso completo ainda tem a revisão online de véspera, mais a apostila em PDF. Eu, se fosse você, já me preparava adequadamente. Afinal, a dica para passar ou para aprender bem é você focar. Existe a parte teórica, que é fundamental, você tem um apoio, e existe a parte prática, que é para você saber como a organizadora trabalha. É preciso ter a teoria base, o curso completo te dá, e ter a parte prática. É preciso treinar, ok? Querendo passar, é só comprar o curso completo. A quarta questão aqui é uma questão da OCP de crase. Ela gosta muito de crase, ela gosta inclusive mais de crase do que de regência. Ela usa regência dentro da crase, tá? E aí, olha o que ela fez aqui, tá? Também, ó, a questão começa aqui, ó. É também graças a essa medicação que as internações se tornaram menos frequentes. E quando necessárias, duram pouco tempo. O tempo necessário ao controle do surto por medicação mais forte. Empregado após a palavra graças,
deveria receber acento indicativo de crase, caso a expressão destacada fosse substituída por... Então, aqui é uma questão de substituição. Ele quer substituir essa medicação, entendam, essa medicação não teve crase, ó, não teve crase, por quê? Isso aqui é um pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo não tem crase, a não ser o aquela, que já começa com A, tá? Então, ali a crase é proibida. Ali a crase é proibida. Aí ele quer substituir, não é? O termo lá de cima por essas expressões. A dica que a gente dá é você substituir mesmo. Colocar e também graças a e ficar de olho, ó, ela está introduzindo o quê? Para ver se cabe ou não crase. Bom, nós fizemos isso por você, ó. Nós fizemos como deveria ser, ó. Eu tenho e também graças a, e aí coloquei as alternativas, ó. O que eu tenho que ver é em qual dessas expressões caberia a crase, tá? E tenho que anular as crases, não é isso? Então, vamos lá, tá? A dica é o A está diante de quê, tá? Olha só, esse A aqui, ele está diante de produção, tudo bem? Produção é palavra feminina, então eu vou deixar quieta, tudo bem? Eu volto para analisar depois. É palavra feminina, eu volto para analisar depois, tá? Vou analisar aqui, ó. E também graças a tal, gente, tal é pronome, tudo bem? Tal é pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo não aceita a crase. Pronome demonstrativo é caso de crase proibida. É caso de crase proibida, tá? Então, eu não posso ter crase nesse A aqui. Tudo bem? E também graças a remédios, olha, primeira observação, esse A está diante de remédios, que é uma palavra masculina, tudo bem? Então, ó, se você tem A mais palavra masculina, a crase é proibida, já é proibida. Mas tem algo mais importante aqui, ó. Esse A, ele está no singular diante de uma palavra no plural. Toda vida que você tiver A no singular mais palavra no plural, a crase é proibida. Toda vida que você tiver A no singular mais palavra no plural, a crase é proibida. Esse A aqui, ó, está diante de esta. E esta é pronome demonstrativo. Não aceita crase. Não aceita crase. Não aceita crase. Graças a iniciativas. Opa, opa, opa. Esse A está no singular, diante de uma palavra no plural. Esse A está no singular, diante de uma palavra no plural. A no singular mais palavra no plural, a crase é proibida. Sobrou a primeira. Na primeira você tem isso, ó. Se é graças, ó, vamos só ver aqui, ó. Já que era a palavra feminina, né? Vamos ver. Se é graças a, né? E do outro lado, se é palavra feminina, ó. Produção é palavra feminina. Aceita artigo. A mais a, crase. Então, a alternativa em que caberia a crase é a letra A. Ok. Quinta questão. Olha, essa questão aqui, ela é de concordância, tá? Eu vou espalhar ela um pouquinho. Essa organizadora, ela não gosta muito de questões de concordância, não. Geralmente, as questões de concordância dela são de sintaxe, de perguntar a quem o verbo se refere. Mas ela está mudando um pouquinho, então eu preciso ficar atenta às questões da OCP.
ela fazia questões muito simplistas, mas agora ela está pegando e fazendo concursos para o Brasil inteiro, então ela está evoluindo um pouquinho. Então é preciso que você evolua também. Se você pegar só questões antigas dela, muito simples, né, pode ser que você ache que ela é muito simplesinha. Ela é básica, tá? Ela não tem pegadinha não, mas a questão dela está crescendo, ó. Antes, o que ela faria? Ela colocaria a questão, não é? Uma frase e as alternativas. Agora ela põe uma frase em cada alternativa, então te cansa um pouquinho mais. Mas ela continua sendo básica, só cansa, tá? Vamos espalhar isso aqui para você enxergar. Ela quer a correta, tá? Ela quer a correta. A letra A diz o seguinte: especialista afirma que serviços gratuitos na internet não oferecem garantia. Não oferecem garantia. O verbo em destaque poderia estar no singular, concordando com internet. Ela gosta muito disso, de perguntar para você com quem o verbo pode concordar. É nisso que ela é sintática, para ver se você sabe quem é o núcleo do sujeito, tá? Ó, ela me disse aqui que poderia estar no singular. Então, vou colocar aqui no singular, tá? E ela me disse que poderia estar no singular concordando com internet. Essa afirmação está certa? Vamos perguntar para o verbo, olha só. Especialista afirma que serviços gratuitos na internet não oferecem garantia. A pergunta é, o que não oferece garantia? Os serviços gratuitos na internet. Os serviços. Então está no plural porque concorda com os serviços. Poderia passar no singular? Bem, para o singular concordando com internet? Não. Mais uma dica. Internet está até com preposição. O fato de estar com preposição indica que não é o núcleo do sujeito. Fica de olho nisso que essa organizadora gosta de núcleos. Então, poderia estar no singular? Não. Concordando com internet? Não. Letra A está errada. B de bola. Nos últimos 6 meses, foram 4 mudanças na política de privacidade. Se eu for analisar só isso aqui, ó, foram 4 mudanças, né? Então, foram plural, porque foram vários. Se fosse uma mudança, né, foi uma mudança. Tá, isso aí é só lá. Vamos ver o que ele falou. O verbo em destaque poderia ser substituído por houveram, sem gerar prejuízo gramatical. Então, ele quer trocar foram 4 mudanças por houveram 4 mudanças. Ai, Yara, eu acho que pode, ó, houveram, né, muitas. Não, mas aí você tem que lembrar do verbo haver. Isso aqui é verbo haver. E verbo haver no sentido de existir ou acontecer, ele morre no singular. Morre no singular. Morre. Posso ou não posso dizer que aconteceram 4 mudanças? Então, esse verbo é obrigado a ficar no singular. O correto seria dizer houve 4 mudanças, tá? Então, o verbo em destaque poderia ser substituído por houveram sem prejuízo gramatical? Não. Haveria um prejuízo gramatical básico, que é você conhecer que o verbo haver morre no singular. C de casa. Os usuários não têm nenhuma garantia. Os usuários não têm nenhuma garantia. Olha só. O verbo em destaque deveria receber acento circunflexo, sinalizando plural para concordar com o sujeito usuário. Ela ama o verbo ter, ama, tá? Então, olha só, os usuários não têm nenhuma garantia. A pergunta é, quem não tem nenhuma garantia? Os usuários é o sujeito, só que esse sujeito está no plural. Para marcar o plural, o verbo ter tem que ter acento circunflexo. Tem que ter acento circunflexo. A construção é essa, né? Eu digo ele tem sem acento e eu digo eles têm com acento circunflexo.
Então, singular é sem acento, o plural é com acento. Alternativa, letra C, de casa. Ela ama, tem tanta questão com acento, essa particularidade do verbo ter, de você acentuar com circunflexo quando ele está no plural, que você até tem que escolher. Mas essa é recente, é do mês passado. Ela continua gostando. D de doido, ó. Entre as alterações está também a possibilidade de bloquear o acesso de aplicativos de terceiros. O verbo em destaque deveria estar no plural. Ele me diz que deveria estar no plural. Concordando com o sujeito composto, cujo núcleo são alterações e possibilidades. Peraí. Ele está me dizendo que alterações é um dos núcleos do sujeito aqui. Só que alterações está com preposição, gente. Ele não pode não ser núcleo do sujeito. Não pode, tá? Então, é doidice dizer que alterações é núcleo do sujeito, tá? Entre essas alterações, por exemplo, se eu disser para você, entre as meninas está a sua filha. Quem está? A sua filha. Entre as meninas é complementação. Então, ó, o que está também é a possibilidade. Então, pelo amor da vaca preta, não deveria estar no plural? Não, tá? Enxergue preposição entre. Só pode ser duas coisas, entre. Ou entre é verbo, entre, quero falar com você. Ou é preposição. Entre nós não existe mais nada, preposição. E a letra é aqui, ó. Em falta de privacidade leva 33 mil pessoas a cometerem Facebookcídio. O verbo em destaque deveria estar no plural, concordando com o sujeito composto, cujos núcleos são falta e privacidade. Olha. Ela está me dizendo que privacidade é um dos núcleos do sujeito. Ela gosta de perguntar sobre núcleo. Por isso, eu estou te dizendo que ela é sintática, tá? Núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. E privacidade está com preposição. Então, nunca isso vai ser núcleo. Privacidade nunca vai ser núcleo. O núcleo é o termo não precedido de preposição. Falta é que é o núcleo. Falta é que é o núcleo. Então, não deveria estar no plural, não. A alternativa era a letra C, envolvia o verbo ter, não é? E aquele acento diferencial. Sexta questão aqui, ela volta para algo que ela gosta, que é o período composto, tá? Lembra que nós vimos o quê? Ele envolve o período composto. Só que aquela parte é mais analítica, mais o reconhecimento do quê? Aqui ela é mais semântica, tá? Então, lá você reconhece o quê? Aqui é o sentido. Marque a alternativa em que o termo em destaque expressa finalidade. Ai, Yara, eu já vi esse para, pronto, já é final. Tá? Esse para, ele é final se ele vier acompanhado de verbo. Se eu disser só para as autoridades, isso não é finalidade, isso é uma complementação, é pessoa, tá? O para, ele pode introduzir complementos, sem valor semântico, tá? Eu entreguei para as meninas. Para as meninas não é finalidade, tá? Agora, se eu disser, eu entreguei o exercício para as meninas treinarem. Para as meninas treinarem virou finalidade, porque tem verbo. Então, para mais verbo, final. Mas para sem verbo não é finalidade. Olha só aqui, eu não estou vendo verbo. Olha só. Eu tenho repensar no modelo de sociedade ideal para essa nova população. Isso não é finalidade. É para quem? Ó, é para quem é esse novo modelo.
Então, ó, se é para quem, isso aqui é só complemento, tudo bem? Não indica finalidade. Não indica finalidade, tá? Não só em termos sociais, culturais, mas também econômicos. Mas também é sempre adição, né? Esse mais, acompanhado desse também, é sempre adição, sempre. Portugal envelheceu mais do que a média dos outros países. Se eu tenho mais do que, né? Eu tenho um que é comparativo. Introduz uma comparação, né? Envelheceu mais do que a média de outros países. E o regime comunista se prepara para demitir. Tem verbo, tem verbo, tem verbo, tem verbo. Para demitir é com a finalidade de demitir, ó. Finalidade. Finalidade, ó, tem o verbo aqui, de demitir. Aí sim, ó, é com a finalidade de demitir. Com a finalidade de demitir. Com a finalidade de demitir. Já é a letra D de doido, tá? Aqui você tem segundo departamento. Segundo departamento é conforme o departamento, né? Então, se é conforme o departamento, ela é conformativa. Yara, sabe o que eu faço? Se eu interpreto, não interprete. Aprenda o valor das conjunções. Decore. A maioria das conjunções tem um só valor. E conjunção que tem mais de um valor, você tem que treinar, não é? Mas a maioria das conjunções tem um só valor. Então, enquanto muita gente perde tempo interpretando, a pessoa já vai direto na questão. Tudo bem? Dica é treinar, é decorar a maioria das conjunções, já que cai. E aí, ó, como nós dissemos que o que é importante, aqui nós vamos te mostrar uma coisinha. Ela quer saber a oração, mas se você souber o que e associar, você já sabe o tipo de oração, tá? Eu vou logo associando aqui, ó. No excerto, pelo amor da vaca preta, tá? Excerto é trecho, tá? Excerto é trecho. Não confunda a palavra excerto com a palavra exceto, sem o R, que é de exceção, tá? Então, no excerto, ou seja, no trecho, a seleção das crianças que deveriam ter de 4 a 6 anos, o termo em destaque introduz uma oração. É porque é o seguinte, ó, você tem um que, né? E aí você tem que associar. Existem dois que's importantes, né? Vamos supor, esse que é uma conjunção integrante, que é aquela oração trocável por isso, né? Ela vai introduzir uma oração subordinada substantiva. Aí é só fazer o resto da análise. Mas aí, se esse que, por exemplo, for pronome relativo, se esse que for pronome relativo, ela vai introduzir uma oração subordinada adjetiva. Aí você só tem que ver se é com vírgula ou se é sem vírgula. Mas olha só o que você tem. Que, nós não fizemos uma questão de pronome relativo e conjunção integrante? Se o que for conjunção integrante, a oração é substantiva. Se o que for pronome relativo, a oração é adjetiva. E aí, se não for nenhum nem outro, aí é semântica. Aí você vai interpretar, né? Se indica comparação, se indica consequência, se indica explicação. Aí você vai analisar. Mas a primeira coisa que você deveria verificar é isso. Então, olha só. A seleção das crianças. Posso dizer a seleção das crianças isso? Posso dizer a seleção das crianças isso? Não, né? Não deu. Então, é a seleção das crianças as quais deveriam ter de 4 a 6 anos. Se é as quais retomando crianças, então esse que aqui ele é pronome relativo. Bom, se ele é pronome relativo, você tem que associar. Ele introduz uma oração adjetiva. Então, eu já tinha duas, ó.
eu já tinha duas. As outras eu já poderia eliminar, tá? Já poderia eliminar. E agora, Yara? Bom, oração adjetiva, ela é explicativa se antes do que tiver vírgula, ou ela é restritiva se antes do que não tem. Por que eu estou falando antes? Porque tem gente que fica procurando vírgula na frase inteira. E a oração, ela começa no pronome relativo. Então, a vírgula fica antes, tá? Então, ó, se você tem um pronome relativo e você tem uma oração, ó, oração subordinada adjetiva, ela pode ser explicativa ou ela pode ser restritiva. E como é que você vai saber? Pela vírgula. Explicativa é com vírgula. Restritiva é sem vírgula. Tudo bem? Mas e aí, onde ficam essas vírgulas, né? Antes do pronome relativo. Antes do pronome relativo. Tá? Então, ó, o que você tem? Essa vírgula, ela vai ficar antes do pronome relativo. Agora é olho. Tem ou não tem vírgula antes do pronome relativo? Tem. Se tem vírgula, essa oração ela é explicativa, tá? Então, eu não estou tentando adivinhar a oração. Não, eu fiz uma análise. Eu encontrei o que, eu vou logo verificar se o que é pronome relativo, se o que é conjunção integrante. É algo muito objetivo. Mas isso mostra que ela é analítica. A OCP gosta também do nome das orações, tá? Ela gosta do nome das orações substantivas, do nome das orações adjetivas. Aí das adverbiais ela gosta do valor semântico. É disso que ela gosta. Ok? O que a gente espera é que vocês tenham aproveitado com esse aulão as principais características da OCP, do que ela gosta de usar. Ela gosta de sintaxe, ela gosta de que, ela gosta de período composto. Reforce isso aí. Linha de raciocínio é verbo, sujeito, verbo, complemento. Verbo, sujeito, verbo, complemento. Verbo, sujeito, verbo, complemento. Ninguém faz prova dela brincando de estudar, não. É estudando direitinho, estudando valendo, estudando sabendo como estudar. Ok? E a gente está aqui para ajudar. Treine, faça bastantes provas da AOCP. Muitas provas. Assim você vai estar já afiado, sabendo como é a linguagem da organizadora. Tudo bem? E aqui na loja do concurseiro nós estamos para lhe ajudar. Ok?